Olá, alunos do sétimo ano A e B. Para a aula de matemática dessa semana, eu estou colocando esse vídeo para auxiliá-los aí a resolução no caderno do aluno, né, na atividade que eu vou postar para vocês do caderno do aluno. E para essa semana o assunto vai ser trabalhado aí a parte de comparação de frações, né, e o estudo da razão. Quer dizer, de modo geral, vai ser tudo voltado para frações, tá? Quando falamos de razão, também estamos desenvolvendo a parte de frações. Então, no primeiro assunto, deixa eu só colocar o slide aqui. Bom, na comparação de frações, quando eu quero comparar, tenho duas frações e quero saber qual é maior ou qual é a menor, né? Quem é maior, quem é menor. Ou se são iguais, às vezes as frações podem estar com valores diferentes no numerador e no denominador, porém elas podem ser equivalentes, podem ser iguais, né? No caso, a primeira situação, vocês têm que observar o seguinte: se os denominadores forem iguais, ou seja, os números de baixo forem iguais, por exemplo, eu tenho aqui 2 quintos e 4 quintos, quero saber quem é maior, se é 2 quintos ou se é 4 quintos. Sendo os denominadores iguais, fica fácil, tá? Aí é só eu observar quem é o maior em cima, no numerador, no caso, né? Então, eu sei que 4 é maior que 2. Logo, então, 4 quintos será maior que 2 quintos. O mesmo acontece aqui, ó. Eu quero comparar 7 dozeavos e 15 dozeavos. Então, são duas frações de mesmos denominadores. Então, é só comparar os números de cima, quem é o maior. Logo, o 15, né? Maior que 7, então temos que 15 dozeavos é uma fração maior que 7 dozeavos. Agora, uma segunda situação. Nesse caso, as frações elas têm denominadores diferentes. Então, como é que eu vou comparar aí? Como é que eu vou observar quem é maior e quem é o menor? Primeiro passo é encontrar cada uma dessas frações, a fração equivalente que se tenha, que se forme o mesmo denominador que a outra. Então, por exemplo, eu sei que essa é 6 de denominador e a segunda fração tem o 3. Porém, se eu multiplicar, então, 6 vezes 3, logo dará 18. E o 3 da outra fração vezes 6 também resultará em 18. Então, as duas frações agora, achei as duas frações equivalentes de mesmos denominadores. Porém, se o mesmo número que eu utilizei para multiplicar o denominador, eu vou utilizar para multiplicar o numerador. Então, o 8 vai ser multiplicado por 6 também, logo 48. E o 5 vai ser multiplicado por 3, pois o denominador também foi multiplicado por 3. Logo, 5 vezes 3 é igual a 15. Aí eu consigo comparar, né? Ó, já que as duas frações agora estão com o mesmo denominador, então eu observo o numerador. Então eu tenho agora que 48 18avos é maior que 15 18avos. Como 48 18avos é uma fração equivalente a 8 terços, né? E 15 18avos é uma fração equivalente a 5 sextos, né? Então logo eu já sei que 8 terços é maior que 5 sextos. Vamos para um último exemplo, tá? Para depois nós vermos aí a parte de razão. Eu tenho agora duas frações, 4 quintos e 3 sétimos. Então, mesmo procedimento, né? As duas frações têm denominadores diferentes, então fica difícil para se comparar, né? O que eu faço? Encontro as frações equivalentes a cada uma delas, desde que fiquem com os mesmos denominadores, né? Vamos igualar os denominadores dessas duas frações. Então,
5 e 7, multiplica um pelo outro, né? Um denominador pelo outro. Então, a fração com o denominador 5 será multiplicado por 7 e a fração com o denominador 7 será multiplicado por 5. Logo, nós teremos, então, 5 vezes 7, 35. Então, o numerador também vai ser multiplicado por 7, que vai dar 28, né? 4 vezes 7, 28. Agora aqui, já que vai ser multiplicado por 5, 7 vezes 5, 35. E o numerador, 3, multiplicado por 5 também, igual a 15. Então, encontramos aí as frações equivalentes de mesmo denominadores, né? Igualamos. Logo, eu vou perceber, então, comparando apenas o número de cima, que o 28 é maior que 15. Então, eu tenho que 28 35avos é maior que 15 35avos. Como 28 35avos é uma fração equivalente a 4 quintos e o 15 35avos é uma fração equivalente a 3 sétimos, logo eu percebo, então, que 4 quintos é maior que 3 sétimos. Tá aí, ó, bem simples, né, gente? É só encontrar as frações equivalentes, algo que vocês já aprenderam já há um bom tempo, desde o 6º ano. Então tá bem prático aí, tá? Isso vai ser aplicado em algumas questões do caderno do aluno, tá? Agora, a parte de razão. Olha que simples. Uma razão é uma divisão entre dois números. Ou seja, uma divisão é uma fração, né? Quando falamos de fração, nós estamos efetuando uma divisão. Então, ou seja, se eu quero saber a razão de 3 e 5, eu faço 3 sobre 5, né? 3 quintos, ou seja, 3 dividido por 5. A razão de 7 e 3, 7 terços. 7 dividido por 3. Bem básico, né, gente? Agora vamos ver aí um outro exemplo. O outro exemplo, eu posso ter assim, né? Ó, em um concurso, 240 candidatos disputam 80 vagas. Então, para 240 candidatos, há 80 vagas. Vamos comparar esses dois números, né? O 240 e o 80. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas, né? 240 por 80, eu vou ter 3 sobre 1, né? Eu simplifiquei, né? 3 sobre 1. Então, formei a fração. 240 sobre 80 é igual a 3 sobre 1. Então, existem 3 candidatos para cada vaga, ou que a razão de candidatos para cada vaga é de 3 para 1. Tá? Então, é uma forma de se expressar aí, né? Utilizar a razão para esse tipo de situação. Ou então, o inverso, dividindo o número de vagas pelo número de candidatos. Então, tudo isso vai depender do que está pedindo no problema, tá? Então, é válido as duas situações, né? Dividindo, então, o número de vagas pelo número de candidatos, eu vou ter agora 80 vagas dividido por 240 candidatos. Logo, simplificando essa fração, agora eu tenho o quê? 1 sobre 3, 1 terço. Então, existe uma vaga para 3 candidatos, ou que a razão entre o número de vagas e de candidatos é de 1 para 3. Viu só, pessoal? É bem simples trabalhar isso aí. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Eu vou deixar também um texto para vocês, um resumido, claro, né? Para que vocês possam dar uma analisada e resolver aí as questões propostas do caderno do aluno. Ok? Uma boa semana e bons estudos!